Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Viviane e vamos à aula de matemática dessa semana. Tornamo-nos pessoas melhores quando somos capazes de tecer relações verdadeiras, sem ganhadores nem perdedores. Ceder não é entregar ao outro o troféu da vitória. Longe disso. É perceber que o outro também tem razão, que o outro existe, que o outro merece respeito. Gabriel Chalita. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre os quadriláteros e os seus elementos. Então, nos quadriláteros, é um polígono de 4 lados. Então, nós temos esse exemplo aqui. O quadrilátero, ele tem 4 vértices, representado aqui pelas letras A, B, C e D. Ele tem 4 lados, que são os segmentos, né? AB, BC, CD e DA. E tem 4 ângulos, que está representado por esse verdinho mais escuro. Além disso, nós temos as diagonais aqui, ó, AC e BD. Nós temos alguns quadriláteros especiais. Nós temos os paralelogramos. O paralelogramo é o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos 2 a 2. Então, ele tem 2 pares de lados paralelos. Aqui, o AB é paralelo ao CD e o BC é paralelo ao AD. Entre os paralelogramos, nós temos o retângulo, que ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos retos, representados aqui por esses quadradinhos com pontinho. Então, toda vez que vocês virem esse símbolo, nós estamos falando do ângulo reto que mede 90 graus. Os 4 ângulos são congruentes, então quer dizer que eles têm a mesma medida. Todos os ângulos medem 90 graus. Nós temos o losango, que é o paralelogramo que tem os 4 lados congruentes, os 4 lados com a mesma medida. Por isso que está com o mesmo número de risquinhos azuis aqui, ó. 2 risquinhos em cada lado, então quer dizer que todos os lados têm a mesma medida. E nós temos o quadrado. O quadrado, ele é o paralelogramo que tem os 4 lados e os 4 ângulos congruentes, quer dizer os 4 lados com a mesma medida e os 4 ângulos com a mesma medida são os ângulos retos. E nós temos o trapézio. O trapézio é o quadrilátero que possui apenas 2 lados paralelos, que está representado aqui por essas linhas roxas, ó, o AB e o CD. Entre os trapézios, nós podemos ter os trapézios escalenos, né, que os lados que não são paralelos têm medidas diferentes. Nós temos os trapézios isósceles, que os lados que não são paralelos têm medidas iguais, e nós temos os trapézios retângulos, né, que tem 2 ângulos internos retos aqui, ó, indicado pelo quadradinho. Bom, e o que nós vamos estudar hoje, hein? Hoje nós vamos estudar sobre o plano cartesiano. O plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de 2 eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Então, quando a gente fala perpendicular, quer dizer que eles formam um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, nós temos o eixo X e o eixo Y. E aqui eles formam ângulos de 90 graus. Por isso que eles são perpendiculares. Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. Esse método gráfico é utilizado em diversas áreas, sobretudo na matemática e na cartografia. Então, aqui nós temos um plano cartesiano com os 4 quadrantes, né? Onde nós temos valores positivos e negativos para o x e para o y também, ó, valores positivos e valores negativos. Onde eles se encontram aqui, onde está o laser vermelho aqui, é a origem do plano cartesiano. É o ponto 0, 0. Então, ele não aparece aqui, mas o encontro do plano cartesiano é o ponto 0, 0. Como nós vimos anteriormente, aqui, ó,
o ponto onde eles se encontram, né, é a origem do plano cartesiano, o ponto 0, 0. Aqui nós vamos olhar somente o primeiro quadrante, que tem os números positivos para o x e para o y. Observe este exemplo. Os pontos A, B e C foram marcados em um plano cartesiano. O ponto A apresenta abscissa 4 e ordenada 3. O ponto B apresenta abscissa 2 e ordenada 6. E o ponto C apresenta abscissa 5 e ordenada 1. Então, nós temos aqui a simbologia aqui do par ordenado do ponto A, abscissa 4 e ordenada 3. Ponto B, abscissa 2 e ordenada 6. E o ponto C, abscissa 5 e ordenada 1. O primeiro ponto, sempre nós vamos representar o eixo X, que é a abscissa. E no segundo, o ponto Y, que é a ordenada do eixo Y. Então, vamos lá. Ponto A. O ponto A, ele vai ser marcado onde se encontra o 4 da abscissa e o 3 da ordenada. Então, o ponto A fica no encontro desses dois pontos. Agora, o ponto B. Abscissa 2 e ordenada 6. Então, no encontro deles, nós marcamos o ponto B. E o C, abscissa 5 e ordenada 1. Lembrando que o primeiro número desse par ordenado vai ser a abscissa, que está representada no eixo X. E o segundo número é a ordenada, está representada no eixo Y, que é o eixo vertical. A abscissa no eixo X, que é o eixo horizontal. Vamos lá. Você sabia? Há uma história curiosa sobre o filósofo e matemático francês René Descartes, que nasceu em 1599 e faleceu em 1650. Dizem que ele estava descansando na cama quando viu a mosca pousada na parede. A mosca voou e Descartes ficou pensando em como poderia explicar a uma outra pessoa qual era a posição exata da mosca na parede. Descartes imaginou, então, duas retas perpendiculares na parede, uma horizontal e outra vertical. Ele percebeu que, marcando os números nessas retas, eles serviriam para localizar a mosca. Assim, foi descoberto como localizar pontos no plano. É o conhecido plano cartesiano. Vamos praticar um pouco? Então, nós temos aqui o plano cartesiano e nós vamos marcar esses pontos que estão aqui à nossa esquerda e depois nós vamos ligá-los para descobrir que figura será formada. Então, nós vamos marcar na ordem que eles estão aqui. O ponto 1, 2. Então, o 1 é no eixo X e o 2 no eixo Y. Então, no encontro, nós vamos marcar o ponto 1, 2. Depois, o ponto 2, 0. Então, o 2 e o 0. Como o 0 ele está nessa linha, então quer dizer que esse ponto vai ficar sobre o eixo X, certo? Então, quando o segundo número for 0, o ponto vai ficar sobre o eixo X. Se ao contrário, o primeiro número fosse 0, o ponto ficaria sobre o eixo Y. Bom, 7 e 0. Então, vamos lá. Ficará sobre o eixo X também, ó, o 7 e o 0. Depois, 8 e 2, onde se encontra o ponto 8, 2. Depois, 4 e 2. O 4 e o 2, onde se encontram, nós vamos marcar esse ponto. O ponto 4, 6. Abscissa 4 e ordenada 6. Então, 4 até chegar no 6. Então, onde eles se encontram, nós vamos marcar o ponto 4 e 6. E, por último, o ponto 2, 2. Abscissa 2 e ordenada 2. Agora, nós vamos ligar esses pontos, né? Na ordem que eles estão ali. Ligando esses pontos, nós chegamos até aqui. Mas nós precisamos fechar a figura. Então, nós vamos ligar esse último ponto com o primeiro. E nós obtemos aí um barquinho. Vamos ao próximo exemplo.
Como você faria o seguinte trajeto? Sair da quadra de tênis, passar pela piscina, pelo vestiário masculino e entrar no ginásio de esportes. Como você poderia descrever esse caminho usando as coordenadas? Para organizarmos as respostas, vamos combinar que o primeiro número a ser escrito será o da linha horizontal, combinado na sequência com outro da vertical, para indicar a localização de cada etapa do percurso. Então, nós vamos sair da quadra de tênis. Então, para ir à piscina. Só que chega aqui um ponto, nós vamos mudar de direção. Vamos à piscina, depois da piscina, nós vamos para o vestiário masculino e depois para o ginásio de esportes. Então, nós vamos marcar os pontos nesse plano cartesiano. Na quadra de tênis, nós temos aqui, ó, o 5, 3. Então, abscissa 5 e ordenada 3. Quando chegar nesse ponto aqui, nós vamos mudar a direção. Esse ponto aqui é o 3, 3. Abscissa 3 e ordenada 3. Vamos para a piscina. Ponto 3, 5. Depois, vamos ao ponto 2, 5 e mudamos a direção para ir ao vestiário masculino, que está localizado no ponto 2, 3. E por último, chegamos ao ginásio no ponto 2, 1. Vamos a mais outro exemplo. Observe a localização de alguns lugares que estão representados na malha quadriculada e responda as questões. Que logradouro está localizado em cada um desses pares ordenados? Então, nós temos aqui 1, 3. Abscissa 1, ordenada 3. Então, vai ser a igreja, né? A igreja aqui. Depois, 8, 1. Nós temos aqui, vai ser a praça. Depois, 4, 4. Nós vamos ter o jardim, certo? Que par ordenado corresponde a cada um desses logradouros? Então, o clube, né? O clube fica no par ordenado 3, 1. Ó, 3 e 1. A escola, olha, nós vamos subir aqui no 6 e ligar com o 3. O banco que está aqui, então, nós vamos subir no 8 e ligar com o 5. Então, esses são os pares ordenados. Vamos aos nossos exercícios de hoje. Lembrando que vocês devem entregar esses exercícios resolvidos na escola ou pelo WhatsApp da professora. Não deixem acumular atividades. Nós estamos encerrando o bimestre e, para vocês terem uma nota, nós precisamos da devolução dessas atividades. Os exercícios que vocês vão resolver estão no livro Giro, nas páginas 70, 71 e 73. Então, vocês vão resolver no livro, não precisa copiar. Então, o exercício 1 na página 70. No plano cartesiano abaixo, marque os pontos A, 0,1, B, 2,4, C, 3,3 e D, 1,0. Então, aqui estão os pontos. Lembrando que o primeiro sempre nós vamos olhar no eixo X e o segundo no eixo Y. E lembrando que aqui o encontro é o 0, 0. Se unirmos esses 4 pontos, a figura ABCD será 1. Então, depois que nós marcarmos os 4 pontos, não podemos esquecer de ligar esse ponto D com o ponto A, para poder fechar a figura. E aí vocês vão ver qual dessas figuras aqui que será representada. Lembrando que o primeiro é o eixo X e o segundo, a ordenada, que é o eixo Y. Vamos lá. Use o desenho abaixo para responder as questões 2 e 3. Então, nós temos um plano cartesiano aqui e com algumas locais, né, localizados aqui no plano cartesiano. Vamos lá. Se Pedro sair do vestiário masculino, está aqui, ó, o vestiário masculino, andar em linha reta para o norte e para leste, provavelmente chegará a... Então, lembrando, ó, o norte nós vamos andar para cima e
leste para a direita. Então, cuidado. Então, se ele for no vestiário masculino, na direção norte e depois para leste, onde provavelmente ele chegará. Então, vamos lá. As coordenadas da quadra de tênis e do ginásio são, respectivamente. Então, lembrando aqui que esse é o eixo X, esse é o eixo Y. Esse aqui é o eixo do primeiro número e esse aqui é o eixo do segundo, né? Então, a quadra de tênis. Então, nós vamos interceptar aqui esses dois pontos aqui, o 5 e o 3. Opa! E nós vamos procurar qual é esse par ordenado. E depois nós vamos procurar o do ginásio, né? Que está aqui nesse encontro aqui. Então, aí vocês vão olhar, escrever o par ordenado e ver e marcar o X na alternativa correta. O exercício 4. 4 amigos inventaram um jogo no plano cartesiano, onde tem-se a figura do triângulo ABC, sendo A 1, 0, B 1, 5 e C 6, 0. Então, vocês vão marcar aqui esses pontos e vão construir o triângulo. Primeiro ponto. Depois, no quadro, cada participante fala um par ordenado aleatoriamente. Se este ponto cair fora da região do triângulo, o jogador não pontua. Então, vai dar um triângulo, não precisa ser parecido com esse. Se o ponto que a pessoa falou cair fora, ele não vai pontuar, 0 ponto. Se este ponto cair sobre o lado do triângulo, ele ganha 1 ponto. Então, nós temos lá um triângulo. Se cair em qualquer posição aqui no lado do triângulo, ele vai ganhar 1 ponto. E se cair dentro dos limites do triângulo, ele ganha 2 pontos. Então, se cair em qualquer lugar dentro do triângulo, ele ganha 2 pontos. Observe o quadro do jogo. Ana, então ela falou esses 3 pontos. Então, vocês vão ter que analisar para cada jogador qual a pontuação deles. Então, depois de fazer o triângulo, vocês vão ter que olhar esses pontos. Se cair fora, não pontua. Se cair sobre o lado do triângulo, 1 ponto. E se cair dentro do triângulo, 2 pontos. Aí vocês vão somar a pontuação de cada jogador e vão ver quem ganhou o jogo. 5. Quais as coordenadas do vértice A do triângulo abaixo? Então, nós queremos a coordenada do vértice A. Então, lembrando que nós temos o eixo X e o eixo Y. Sempre o eixo X vem primeiro, depois o eixo Y. Primeiro a abscissa, depois a ordenada. Então, vocês vão olhar aqui o ponto A e ver qual que é a alternativa correta. 6. Observe o mapa do Triângulo das Bermudas. Então, nós temos aqui o mapa do Triângulo das Bermudas. Miami fica na coordenada. Então, aqui nós temos Miami. Então, nós temos aqui o eixo Y e aqui o eixo X, certo? Então, lembrando que eu encontro aqui é o 0 e ele está marcado sobre o eixo Y. Então, nós vamos procurar qual é a coordenada de onde fica Miami. 7. Observe o triângulo ABC. A medida da altura do triângulo é... Então, a altura do triângulo está representada por essa linha roxinha. Então, onde que é, qual a medida da altura do triângulo? Então, nós vamos nos localizar aqui e ver quanto mede esse segmento roxinho. 8. Qual dos pontos tem a abscissa valendo o dobro da ordenada? Bom, a abscissa está no eixo X e a ordenada no eixo Y. Então, este número tem que ser o dobro deste. Então, vocês vão escrever aqui quais são esses pontos, o A, B, C e D, e vão ver qual ponto que a abscissa tem o dobro do valor da ordenada. Observe o primeiro quadrante do plano cartesiano e os eixos cartesianos X e Y. Então, nós temos aqui
uma parte e alguns pontos marcados, os pontos A, B, C, D, E e F. Com base nesse plano, responda as questões 16 a 20. O ponto A então nós vamos olhar lá o ponto A e vamos ver quem são a ordenada e a abscissa desse ponto. Só marcar a alternativa correta. O 17, o ponto B. Então, nós vamos interceptar aqui com o eixo X e o eixo X e o eixo Y e vamos ver qual é o ponto que intercepta aqui, que dá o ponto B. Mesma coisa o ponto D. Vocês vão procurar aqui o eixo X e o eixo Y e vão ver qual dessas alternativas corresponde ao ponto D. Depois o ponto E, que está aqui sobre o eixo X, e no exercício 20, o ponto F, que está sobre o eixo Y. Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Tentem fazer as atividades. Qualquer dúvida, manda a perguntinha para a Pro no WhatsApp. Não deixem acumular as atividades. Obrigada por assistir a aula de hoje e até a próxima!